Graça e paz a todos. Hoje vamos continuar o nosso estudo de Hebreus. Já fizemos o capítulo 12 até o verso 13 e hoje vamos dar continuidade. Então vamos já iniciando, porque temos muito o que falar neste capítulo. Um capítulo cheio de coisas maravilhosas. Então trago aqui para vocês as Bíblias, certo? Estou com a minha aqui, minha mão, e aí nós vamos conversar sobre Hebreus capítulo 12, iniciando pelo verso 14, ok? Então vamos lá. Vou ler aqui, ó, na Bíblia Ban, tá? Bíblia Ban, tá bem aqui nesse canto. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santificação, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então as Escrituras nos atestam que sem santificação, não podemos ver o Senhor, irmãos. Poucas pessoas que estão declarando o Evangelho, né, têm se preocupado em ensinar o povo de Deus sobre a santificação, porque infelizmente muitos estão se apegados a muitas doutrinas, a muitos ensinos, mas percebem a importância de ensinar os irmãos, né, a importância da santificação. Eu sempre falo sobre isso, né? Por quê? Porque eu acho extremamente importante que as pessoas saibam que a santificação é extremamente importante. Porque sem a santificação, como o verso disse aí, nenhum homem, ninguém verá o Senhor. Mas parece que existe uma contradição nesse texto, porque alguns textos bíblicos, como o Apocalipse, no capítulo 1, versos 7, 8, por ali, e outras passagens também, dizem que todos os olhos verão o Senhor. Então, por que todos os olhos verão o Senhor? E aqui o escritor de Hebreus está falando que quem não se empenhar pela santidade não poderá ver o Senhor. É simples. Quando a Bíblia refere-se, né, que todos os olhos verão o Senhor, ali está referindo-se à vinda de Jesus, né? Então, em sua vinda gloriosa, todos os olhos verão, certo? Verão o quê? Verão os sinais dos céus, as estrelas caindo dos céus, os poderes do céu sendo abalados, verão os eventos que acontecerão no firmamento, ouvirão o ruído do mar que vai recuar. As pessoas ficaram com medo a ponto de querer se esconder na terra, e eles verão uma luz tão forte nos céus, muito mais forte do que o próprio sol. A Bíblia fala que o sol se envergonhará, ficará pálido quando o Filho do Homem chegar. A glória de Cristo será tão magnífica que o sol parecerá apenas uma luz fraca diante da glória de Mashiach. Então todos verão o Filho do Homem vir na sua glória. Isso sim está correto. Também as pessoas verão o Messias, o Mashiach, quando eles forem em Jerusalém adorá-lo, de acordo com Zacarias, no capítulo 14. Só que neste verso aqui, o escritor de Hebreus está falando para a igreja cristã. Então, nesse contexto, temos que analisar que está falando para a igreja. E aqui, a promessa da igreja é o noivo, né? A igreja é a noiva e o Senhor é o noivo. Então está querendo dizer que é o seguinte, né? Sem santificação não tem casamento, entendeu? É mais ou menos isso que está falando aqui. Se não tiverem paz entre vocês, né? Aqui usa todos, mas se nós pegarmos aqui o versículo de Timóteo, que é um versículo que fala quase a mesma coisa aqui do verso 14 do Hebreus 12, aí vocês podem ver que está escrito aí, tá vendo? Ó? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Tá vendo? Então, se vocês pararem para analisar os dois versículos, está falando a mesma coisa. Manter a santificação, né? Aqui, de vez de falar santificação, falou fugir, né, das paixões da mocidade, ou seja, as coisas que aviltam o homem, né? E também se empenhar pela paz, certo? Aqui fala com todos os que invocam o Senhor, no contexto da igreja. Então, embora aqui pareça que
que está generalizando, como de fato está, né? Porque está falando paz para com todos, todos são todos de fato, mas você tem que entender que esse contexto aqui é para a igreja de Cristo. Então, o escritor aqui está aconselhando a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo tem que procurar a paz com todos, tanto a igreja quanto os de fora. Também tem que se empenhar pela santidade, porque sem a santidade, a igreja, como igreja, não verá Cristo, não verá o Senhor. Ou seja, é aquela mesma coisa que aconteceu com as 5 tolas que não manteram as suas lâmpadas acesas, ok? Lembrando que azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Então, aqueles que não guardarem o Espírito Santo, ou seja, a santidade, né, o Espírito Santo, né, santo, santidade. Então, aqueles que não guardam a santidade, a pureza, dentro de si, o que vai acontecer? O noivo vai chegar e a pessoa ela não vai poder entrar na festa de casamento. Por isso que aquelas noivas ficaram para o lado de fora. O noivo chega, entra com as que estavam despertas, depois elas voltam, né, que elas foram comprar, né, porque elas tinham pouco óleo, e o óleo acabou no meio da noite, e aí elas batem na porta e não podem entrar. Então elas não viram o noivo. Então, da mesma forma, esse verso está dizendo isso. Todos aqueles que querem, da Igreja de Cristo, cristãos verdadeiros, querem ver o Mashiach, fazer parte do reino de Cristo, precisam manter-se santificados, puros. É um dos temas mais importantes das Escrituras. Vamos continuar. Agora o verso 15. Diz assim: Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Deixe passar a graça de Deus. Olha que coisa interessante. E para que não desponte nenhuma planta amarga, capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Então, o que está querendo dizer isto? O que está querendo dizer isso? Deixar passar a graça de Deus. Aqui diz: se prive da graça de Deus. Ou negligentemente, porque vamos ver aqui só um pouquinho para cima, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz amarga que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui, olha, o escritor de Hebreus está falando que antes ele fala da santificação, né? Santificação para ver o Senhor. Agora ele fala deixar a graça passar. Bom, o que é a graça, né? O que é a graça de Deus? A graça de Deus nos foi revelada em Yeshua HaMashiach, no madeiro. Então, o que é essa graça? É a bondade de Deus, de nos perdoar os pecados e as falhas, por meio do sacrifício resgatador de Cristo. Então, essa graça é de graça, né? A palavra graça é até engraçada, porque ela tem esses dois sentidos. Além dela ser uma bondade imerecida, algumas versões traduz por benignidade, a graça ela é gratuita, ou seja, Deus te dá porque Ele quer te dar, entendeu? Só que tem pessoas que podem deixar passar essa graça, ou seja, não se apercebe do valor do sacrifício de Yeshua em sua vida e ficam presos em de muitas vezes e de muitos modos em prisões mentais, presos de muitas e muitas vezes, de muitos modos, em prisões mentais. Essas prisões mentais, elas podem surgir por meio da religião, que é uma das formas, ou simplesmente por não dar valor ao que Cristo fez por nós. Então, algumas pessoas, né, embora já tenham sido esclarecidas, elas negligenciam a bondade de Deus e são faltosas. E o que acontece? Uma raiz amarga brota. Isso aqui está falando num contexto de igreja. Então, essa raiz maldosa, ela podia contaminar outros.
O que que essa raiz maldosa podia fazer? Aí nós vamos entender um personagem bíblico do passado, da época dos patriarcas, que é usado aqui como exemplo para nos fazer esse link. Que não haja entre vós ninguém sensual nem profano como Esaú. Mas aonde que fornicador, né? Impuro, né? Aqui fala impuro, aqui fala fornicador, aqui fala sensual. Aonde nas escrituras fala que Esaú ele era fornicador ou ele era impuro? Vamos ver aqui na Bíblia a palavra do grego aqui original. O que que aparece lá no grego? Aqui, ó. Impuro, homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento. Prostituto, homem que se entrega a relações sexuais ilícitas, fornicador. Pornos, né? A palavra que é pornos, de porneia, a palavra grega. Então, olha, que não haja algum profano ou impuro ou fornicador, né? Digamos assim, nenhum fornicador. Como foi Esaú. Agora, onde a Bíblia fala que Esaú foi fornicador? A Bíblia não fala isso. Mesmo porque na época de Esaú não tinha esse conceito de fornicação, né? O conceito de fornicação ele surgiu na lei, né? A lei que legisla, né, sobre esse tema, da fornicação. Mas aqui o escritor de Hebreus está falando que ele era um cara que praticou fornicação, embora a Bíblia não fale, né? A Bíblia fala que ele teve um casamento com duas filhas de pessoas que não eram do seu povo. Mas ali fala que ele foi casado com elas. Naquela época era comum casamentos com duas mulheres, né? Tanto é que o próprio Abraão teve outra mulher, né, sem ser Sara. O Jacó teve 4 esposas, né, incluindo duas legítimas e duas concubinas. E, e aí vai, né? A gente sabe que os patriarcas tinham esse costume. Por que Esaú, então, é chamado de fornicador, sendo que ele era casado com duas mulheres? Na verdade, aqui está ligado com a atitude de Esaú com relação às coisas sagradas, né? Esaú, ele, por natureza, ele era o herdeiro de todas as promessas, porque ele nasceu primeiro. Só que Esaú, ele rejeita seu direito de primogênito por causa de um prato de lentilhas vermelhas. Então ele troca o seu direito de ser primogênito por causa de um prato de lentilhas vermelhas. Quer dizer, algo sagrado, importantíssimo, que era o seu direito de ser primogênito, foi trocado por algo banal. E é exatamente isso que é a fornicação, né? Fornicação, o adultério, né? Vamos falar um pouco da fornicação, né? A fornicação é a relação fora do casamento, certo? Alguém que se relaciona com outra pessoa sem estar devidamente casada. Fornicação. Essa palavra fornicação, ela inclui todos os atos impuros, né, cometidos pelos membros sexuais da pessoa, que envolvam duas pessoas. Então, quando alguém comete fornicação, ele está rejeitando coisas sagradas. Por exemplo, a oportunidade de ter em seu corpo o Espírito Santo. Nós não estávamos falando de santidade. Aqui no contexto não está falando de santidade, está falando que nós temos que manter a santidade para ver o Senhor Jesus, né, o Cristo. Então, em outras palavras, aqui está querendo dizer o seguinte: olha, vocês precisam ser santos para ser noivas. E o corpo de vocês tem que ser santos e receber o Espírito de Deus, o Espírito, a Rua Hakadosh e a Rua Ramachia, né? A Rua, o Espírito de Deus e o Espírito de Machia. E esse Espírito, ele é de grande valor, né? É inigualável a oportunidade de ser um receptáculo do Espírito Santo. É algo de maior valor que existe no mundo. Se você acha que ter dinheiro é algo de valor, se você acha que ter uma boa saúde é algo de valor, se você acha que liberdade é algo de grande valor, tudo bem, essas coisas são de grande valor sim. Mas poder ser o receptáculo do Espírito Santo aqui na Terra não tem preço. É a coisa de mais valor que nós temos. Paulo até disse que nós somos... ele fez uma comparação, ele falou assim, ó, somos vasos de barro e nós carregamos um tesouro, né? O vaso de barro é nosso corpo mortal, né? Que pode, de repente, falhar e quebrar.
Agora, o tesouro precioso que temos dentro de nós é o Espírito. Se vocês pegarem lá a referência que eu estou falando, né, vocês vão ver que vocês vão entender isso. O Espírito Santo é o maior valor. Então, seguindo a linha de raciocínio de acordo com o contexto, o escritor de Hebreus está dizendo que nós temos que ser santos para ver o Senhor. E aqui está falando que não devemos deixar que o profano entre no meio de nós. Ou seja, no meio de nosso ser, no meio da igreja. E como que isso acontece? Por atitudes como a de Esaú, que rejeitou algo sagrado, que era o direito de primogênito, era o direito de ser da linhagem do Messias, em troca de uma satisfação momentânea, de uma necessidade básica. Então, a fornicação é comparada com Esaú, por quê? Porque muitas vezes a vontade de satisfazer certos desejos é algo básico do ser humano, é inerente ao ser humano. Deus nos criou com o desejo de satisfazer nossas necessidades. Essas necessidades são fome, sede, sono, vestimenta e sexo, né? São essas as necessidades do ser humano. O sexo mais da questão de reprodução, mas é uma necessidade, nós sentimos, né, o desejo de ter. Então, quando nós trocamos uma coisa tão sagrada, né, por causa de uma necessidade, quando nós colocamos em frente aquela necessidade, à frente aquela necessidade, para colocar de lado uma coisa sagrada, nós temos a mesma atitude de Esaú. Então Esaú entra na história, por quê? Porque ele foi aquele homem que desprezou coisas sagradas por causa de uma necessidade básica. Por isso que aparece Esaú aqui, ok? Por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada, e não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Quer dizer, vamos lá, vamos entender isso. Ele se arrependeu, tá, gente? Ele se arrependeu. Ele suplicou, ele chorou, ele queria de novo as bênçãos. Só que as bênçãos já não estavam mais com ele. As bênçãos foram transferidas para Jacó. Então, o Espírito Santo também é assim, né? O Espírito Santo Deus dá com muita bondade, de graça para nós. Só que também, para nós chatearmos o Espírito Santo, por isso que Paulo fala, não chateeis o Espírito Santo. Então, algo sagrado deve estar em nós, e esse algo sagrado é o Espírito de Mashiach. Ele deve habitar em nosso ser, em nossa alma. Enquanto ele habitar em nossas almas, temos esperança de salvação, temos esperança de ressurreição na primeira chamada, temos esperança de reinarmos com Cristo, temos esperança de termos corpos gloriosos. Mas no dia que o Espírito abandona o nosso ser, né, nós não sabemos, nós não podemos mais garantir nada disso. Não existe mais garantia, né? Mas nada disso é garantia, certo? Então, aí nós estamos expostos à segunda ressurreição, estamos expostos a perder a oportunidade de ser reis sacerdotes com Cristo e estamos perdendo a oportunidade de ver o Senhor na sua forma mais plena, certo? Porque apenas os santificados, glorificados, vão ver Jesus na sua forma mais plena, ok? Então vamos lá. Agora, depois do escritor de Hebreus fazer esse link entre santificação, Esaú e nos explicar o porquê temos que ser santos, preste atenção nessas palavras. Agora eu estou lendo aqui, na DEP, tá? BDEP, certo? Diz assim, por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falhasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial e aos muitos anjos, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Agora vamos falar sobre essa parte, tá? Vamos lá. Depois de falar de Esaú, que rejeitou os segredos sagrados, a primogenitura, o benefício de ser da linhagem de Machia, né? Aí ele fala da linhagem de Israel, certo? Como que nós sabemos disso? Ele está falando sobre acontecimentos que tivemos no passado. Aqui está falando assim, ó, que ele queria herdar a bênção, Esaú, e não conseguiu alcançar essa bênção. Então ele está falando de promessas, certo? Está falando de promessas. Quem não conseguiu alcançar a promessa? Aquele que vendeu o seu direito de primogênito por causa de um prato de lentilha. E aí ele chama de novo a atenção da igreja, chamando a igreja, falando assim, ó, vem cá. Agora eu vou conversar com vocês aqui uma coisa mais séria ainda do que o que Esaú fez. Esaú rejeitou o seu direito de primogênito. Esaú rejeitou coisas sagradas. Esaú era comparado a um fornicador. Agora eu vou mostrar para vocês algo pior do que Esaú pode fazer. Nós não nos achegamos ao monte palpável. Aqui está falando do Monte Sinai. Quando os judeus se achegaram no Monte Sinai e Moisés, com o seu rosto cheio de luz, né, reluzindo luz, ele mandou ao povo se purificar porque iriam encontrar com Deus. Ele disse, todos deveriam tomar banho, não podiam ter relações, porque daqui a alguns dias vocês encontrarão o seu Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo se purificou e foi perante o monte, e o monte era um monte palpável, qualquer um podia pegar, né? E naquele momento em diante, quando o Deus de Israel desce, né, por meio da nuvem, a mesma nuvem, né? Quando fala que Jesus vem nas nuvens, é a mesma nuvem, aquela coluna de fumaça com raios, com fogo, né? Então, Deus de Israel, que no caso ali é Jesus, representando o Pai, ele desceu no monte e falou com o povo. Olha como que é descrito este acontecimento. Aí fala assim, olha, vou pegar aqui, ó, eu gosto muito da tradução do Novo Mundo antiga. Eu acho que ela fala muito bem essa parte. Vou pegar aqui, ó, a tradução do Novo Mundo de 86. Ó. Pois não vos chegastes ao que pode ser apalpado, e que tenha sido incendiado com fogo. O monte estava em chamas. O monte Sinai estava em chamas. No alto do monte havia uma pessoa de fogo andando. E aquele era o Deus de Israel. Eles tinham medo de olhar para aquela pessoa de fogo. E a voz era terrível, pois eles ouviam a voz, e a voz era como de palavras, muitas palavras, vozes de palavras. E não era apenas em um idioma. Porque com os judeus que saíram do Egito, saíram também, de acordo com a tradução judaica, 72 nações. 72 nações diferentes. Quer dizer, 72 povos diferentes, ou pessoas que pertenciam a povos diferentes. Que representa a totalidade dos povos, 72, que na Bíblia é até um número importante. Então, quando o Deus de Israel desce naquela montanha, ele não fala só na língua do povo de Israel, o hebraico. Eles falam também, aquelas vozes de palavras, falam também em outros idiomas, vários idiomas. Por isso que aqui fala vozes de palavra. Aqui, ó. E a voz das palavras. Então, era como se fosse várias palavras sendo ditas em vários idiomas diferentes. Foi exatamente o que aconteceu no Pentecoste dos 120 discípulos, quando eles falavam línguas estranhas. Então aquelas pessoas que estavam ali acompanhando os judeus, que eram pessoas curiosas, né, saíram ali porque aproveitaram a oportunidade para fugir do Egito,
e acompanhando ali o povo de Israel, eles tiveram um testemunho também. Deus testemunhou para os judeus, mas testemunhou também para os gentios que acompanhavam aquele povo. Então essas vozes, unidos de palavras, foram soados. Também não só isso, mas trombetas, toque de trombetas. Houve vários toques de trombetas e havia como se fosse um relâmpago e trovão falando. Então, quando o povo ouviu aquela voz, eles ficaram amedrontados com tudo aquilo e pediram que não falassem mais. Aqui, ó. E ao clangor de trombeta e à voz de palavras, sendo que, ao ouvi-la, imploraram que não lhes acrescentasse nenhuma palavra, pois o mandamento não era suportável. Se algum animal tocar no monte, terá de ser apedrejado. Também, tão terrível era o espetáculo que Moisés disse: estou atemorizado e tremendo. Então pensa, gente, na situação aqui, ó. Moisés estava atemorizado e tremendo de medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Aquilo ali selava a primeira aliança de Deus com um povo na terra, certo? Cujo relacionamento sabemos que é Israel. Então, desde então, Deus tem uma relação com Israel. E aí, esse Israel foi acrescentado pessoas com a nova aliança, com o novo pacto, com o que Jesus fez. E aí, os apóstolos, né, o apóstolo Paulo, por exemplo, menciona em Romanos que foi por meio do sangue do Cordeiro que ele era o próprio Cordeiro, que os cordeiros testemunhavam a morte do verdadeiro Cordeiro, Machia, né? E aí o apóstolo Paulo em Romanos fala que por meio desse sacrifício nós temos uma reconciliação com Deus, pois todos nós éramos degenerados e destituídos da nossa graça, certo? Então a graça nós caímos da graça quando Adão e Eva desobedeceu. E aí quando Cristo vem e morre por nós, nós somos reconstituídos à nossa graça de novo. E aí, por meio de Cristo, é promulgado uma nova aliança, certo? E aqui ele dá testemunho da primeira aliança, por quê? Porque a primeira aliança foi um espetáculo que todos os judeus conhecem. Todas as vezes, quando é comemorado a Páscoa, a Pessa, é contado aos judeus as histórias da Pessa, da saída do Egito, né? E das coisas que aconteceram após essa saída. Então, todo judeu ele sabe das grandes coisas que aconteciam, né? Que aconteceram no deserto, que aconteceram no Sinai. Tão terrível era o mandamento que se um animal tocasse no monte era apedrejado até morrer. Ou seja, o monte era sagrado, o monte era santo, o monte Sinai era um monte santo. Da mesma forma, então, que essas coisas santas que foram dadas ao povo de Israel foram profanadas, de acordo com o escritor, né? Foram profanadas com o tempo pelo povo. Deus ele foi e fez mais um pacto, agora um pacto melhor e mais amplo, aonde também podia incluir pessoas que não eram apenas judeus carnais, também pessoas das nações. E aí ele fala que naquele primeiro pacto, né, aquela congregação de Israel, eles tinham tido ali um contato com o sobrenatural. Mas agora, a igreja de Cristo, composta de judeus e de gentios, eles estavam tendo contato a algo muito maior. O que seria isso muito maior? Vamos lá. Ao Monte Sião. Porque o primeiro pacto foi feito no Monte Sinai. O segundo pacto foi feito no Monte Sião. Então aqui está falando do Monte Sião, gente. Monte Sião literal. Só que aí por que as pessoas duvidam? As pessoas fazem confusão. Porque falam, aqui no texto, fala da Jerusalém Celestial, certo? E aí eu vou explicar para vocês o que significa isso. Olha aqui, ó. A Jerusalém Celestial, certo? Só que ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aqui está falando, vou explicar para vocês entenderem direitinho, porque tem muita gente que confunde, né? Achando que o reino de Cristo vai ser nos céus, porque esse texto fala que o Monte Sião é a Jerusalém Celestial. Primeira coisa, Jerusalém Celestial, de fato, ela existe, tá? É o ideal da cidade do Deus vivente. Por isso que a cidade atual aqui da Terra é chamada Jerusalém, porque é uma cópia dos céus. Segundo, Jerusalém ela desce, né? Vi dos céus a nova cidade de Jerusalém descendo, adornada como noiva ao seu marido. Então, para nós podermos
Pra vocês entenderem, né, o que significa isso, vamos ter que ir lá no Apocalipse, capítulo 21, tá? Ó, eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não é. Vi também a cidade santa. Olha aqui. A cidade santa é Jerusalém, tá, gente? A Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então nós todos sabemos que a noiva nas Escrituras é a igreja de Cristo, ok? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a noiva. E aqui está falando que a Nova Jerusalém é a noiva. Então, o que é a Nova Jerusalém? O que é uma cidade? A cidade não é um lugar que tem várias moradas? Não é um lugar que tem várias moradas? Não é um lugar que tem várias casas? Onde habitam pessoas? O que é a Jerusalém celestial? O que é a Jerusalém terrestre? O que Deus ele pretendia fazer com a Jerusalém terrestre? Nos ensinar sobre a Jerusalém de cima. Como que ele fez? Ele deu essa cidade a Davi, né? Davi a conquistou e ela já pertencia a outras pessoas, cananeus. E lá tinha um rei. Esse rei chamava Melquisedeque. Esse Melquisedeque era tanto rei como sacerdote de Salém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, antes mesmo de o povo judeu ter uma relação com Deus, Deus também tinha uma relação com alguém chamado Melquisedeque. Antes mesmo de Abraão ser chamado, né, Deus já tinha uma relação com um homem chamado Melquisedeque. E este era sacerdote do Deus Altíssimo e era rei de Salém. Ele era rei da paz. Bom, Jerusalém já existia, Salém já existia. Né? O nome da cidade era Salém, né? Significa Jerusalém. E Melquisedeque era rei da justiça e rei da paz. Quer dizer, isso tudo é um antítipo para tudo o que iria acontecer da nova Jerusalém, onde habita justiça e paz, ok? Porque Jerusalém significa isso, cidade da paz. Então, a cidade da paz é a morada da paz. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, ali há paz. Então, a cidade de Jerusalém é a cidade em que reina a paz. É o reino da justiça, é o reino da paz. Prefigura o trono do Mashiach, Yeshua. Prefigura o trono daquele que reinará e trará paz infinita à humanidade, a este mundo que vivemos. Então, quando a Bíblia fala de Jerusalém celestial, ele está falando de algo muito mais relevante do que uma cidade flutuante. Não é isso que está querendo dizer. A Jerusalém celestial, como eu entendo, como vocês podem ver aqui em Apocalipse, né? Ó, eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, atada como noiva, adornada para seu esposo. Olha só o que diz aqui o texto de Apocalipse 3,12. Quem vencer, eu farei a coluna do templo do meu Deus. Ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, a nova cidade, né? A nova cidade, olha, mais uma coisa. E levou-me em espírito a um grande monte alto, né? Um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Bom, aqui está falando que Jerusalém, essa aqui que é a dica, gente. Vocês têm que pegar todos os detalhes que a Bíblia fala. A Bíblia fica dando dica o tempo todo para nós. A Bíblia dá dica, entende? Ela dá a dica, uma atrás da outra. Olha só a dica que a Bíblia está dando aqui, ó. Olha só o que ela associa a Jerusalém. Noiva adornada para seu esposo. Presta atenção o que acontece quando Jerusalém chega à terra. Presta atenção. Ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens. Então, quando Jerusalém chega na terra, Jerusalém celestial chega na terra,
Aqui está falando que o tabernáculo de Deus desceu. O tabernáculo de Deus é o templo. O templo de Deus. Vocês viram aqui o que foi dito por Machia? Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Entendeu aí o que eu estou querendo dizer agora? Então, os vencedores, gente, é composto da cidade. A Nova Jerusalém é os compostos. É os santos, salvos, os que irão ser transformados, né? A Jerusalém já é celeste, porque os corpos estão sendo feitos nos céus. Entendeu? Todos os corpos já estão sendo feitos nos céus. As moradas estão sendo feitas nos céus. Jesus falou: vou embora preparar moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essas moradas são corpos, tá? Corpos que vão ser poderosíssimos. E quem vence, cada um que vence, ele recebe a autoridade de herdar um desse corpo. Ok? Para você entender isso, você tem que ler 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, presta atenção, Apocalipse está falando que o tabernáculo de Deus, né? Ele está no céu e vai descer para a terra, vai estar na terra. E aqui fala assim, ó. Sabemos que nossa casa terrestre, nosso tabernáculo, se desfazer, temos a parte de Deus no edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, Paulo está falando de corpos, nosso corpo. Se nós morrermos, quem está em Cristo tem um corpo esperando nos céus, feito não por mãos humanas, por mãos celestiais, pela mão de Deus, pela mão de Cristo. É isso que está falando aqui. Por isso que falou que se nosso tabernáculo cair, temos um edifício. Né? Esse edifício é o quê? É um edifício que fará parte da cidade de Nova Jerusalém. A cidade em si, gente, a Nova Jerusalém, não é uma cidade, entendeu? A Nova Jerusalém é o conjunto de corpos que estão sendo preparados para nós, os vencedores. Então, quando ela desce, ela vem com quem? Com Cristo. Comigo vou com o meu galardão para pagar cada um segundo as suas obras. Né? Falamos isso no último vídeo. Então, aí continua. Ó. E por isto, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação nos céus. Tá vendo? Essa habitação nos céus é a transformação dos corpos. É o corpo transformado que teremos. Então, nesse corpo carnal, gememos querendo essa nova realidade. E isso aí é uma figura de linguagem que também é usada com Jerusalém. A velha Jerusalém vai ser transformada e revestida da nova Jerusalém. Entendeu? A nova Jerusalém reveste a velha Jerusalém. Isso está no profeta Isaías. Agora, de cabeça, eu não me lembro exatamente qual é o verso. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. O profeta Isaías fala sobre isto, né? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Isaías, capítulo 65. Vamos ver se é. Isaías 60. É isso aí, né? Deixa eu só pegar uma Bíblia mais fácil aqui de ler. Levanta-te, meu povo, chegou a hora da sua luz brilhar para todas as nações, porque a glória do Senhor vai surgir sobre você. A terra será coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhando como o sol. A sua glória brilha acima de você. Todos os povos da terra virão segundo a luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu.
Levante os olhos e vejam gente sem conta vindo na sua direção. Os filhos e as filhas de Israel voltando para casa. Você vai ver isso acontecer e o seu rosto vai brilhar de alegria e seu coração quase explodirá de felicidade, porque os comerciantes de todo o mundo trarão suas riquezas e touros de muitas nações e darão a você. Então aqui, olha, está falando disso, gente. Existem outros textos de Isaías também, nós vamos fazer um estudo sobre isso depois, da transformação da velha Jerusalém na nova Jerusalém. A Jerusalém vai estar quase que destruída no fim da grande tribulação. Os povos irão lutar contra Jerusalém. Zacarias fala que Deus trará os povos contra Jerusalém. Então Jerusalém estará em pedaços, em ruínas. E aí Cristo vai vir com sua luz resplandecente sobre Jerusalém e com os seus, todos os seus salvos. Então isto aí é o tipo de Jerusalém, a nova Jerusalém, revestindo a velha Jerusalém de glória. 49, se eu não me engano. Olha aqui. Aqui no 54 diz assim, ó. Cante alegremente, mulher que não tem filhos. Alegre-se com uma canção feliz. Jerusalém, você que nunca deu à luz, abandonada, terá mais filhos que a casada, promete o Senhor. Aumente a sua casa, construa outros quartos, faça sua morada maior e mais firme. Aqui está falando, gente, isso aqui é profético, tá? Isso aqui está falando exatamente das construções que Cristo está fazendo no céu, os novos corpos. É isso que está falando aqui. Em breve, você vai crescer e se espalhar por todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes maltrataram e exploraram Israel. Tá vendo? Essa aqui é a promessa, né? Isso aqui é no milênio. Os filhos de Israel, aqui está falando da igreja. Porque em Apocalipse, né, fala que a mulher foi maltratada pela serpente e a serpente foi perseguir os remanescentes da mulher, os que dão testemunho de Jesus. Né? Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Então, juntando todas essas passagens, né, o assunto vai ficando muito complexo. Mas onde que eu estou querendo chegar? A Nova Jerusalém, aqui do capítulo 12 de Hebreus, que é a cidade do Deus vivente, aqui está falando da nossa esperança, nossa cidadania, de todos os que vão reinar com Cristo. A cidadania é celestial, no sentido de quê? De que Deus ele tem nos preparado lugares, ou seja, corpos, entendeu? Por isso que nós... Tá passando um carro logo agora na rua falando de maçã. Tomara que não atrapalhe muito o vídeo. Mas assim, Cristo ele veio oferecer à sua noiva algo muito maior do que ele veio oferecer na primeira chamada com Israel no Monte Sinai. Por isso que fala, nós não nos achegamos aqui que pode ser tocado. Quer dizer, hoje para nós não é tangível, não é visível o novo corpo, a glorificação, a vida com Cristo, a nova realidade de vida que nós vamos provar. Porque para os judeus era palpável o monte, era visível o monte. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo lá. Eles ouviram e eles viram. Nosso caso é diferente. Nós nos achegamos a algo que é impalpável nesse momento para nós. Invisível, nós não conseguimos entender tão claramente. Mas não deixa isso, por mais que seja complicado isso que eu estou falando, complexo, né? E às vezes impalpável, não significa que seja menos importante do que a primeira aliança. É uma aliança maior, pois aqui diz: mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O único motivo de Deus ter feito a Jerusalém terrestre, e de ter colocado a arca lá no meio, foi dito lá nos profetas, lá no passado, no livro de Reis, né? Que Deus colocou a arca no meio do povo para habitar no meio do povo. Que aquela cidade era a cidade do Deus vivo, Jerusalém. Lembra? Então, a Jerusalém Celestial é a cidade do Deus vivo, por quê? Porque é o lugar em que Deus sempre viverá, nos nossos corações. Então, é uma cidade que está em construção, né, com a morte do Mashiach. O Mashiach está construindo essa cidade, e ele vai vir com essa cidade e vai revestir a velha cidade, a velha Jerusalém,
com a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém será gloriosa. Entende? Vai ser a cidade da paz. Vai ser a morada da paz. Vai ser o lugar da paz. Vai ser o lugar da justiça. No meio do qual o Messias vai reinar. No meio da igreja. No meio dos judeus. Os verdadeiros judeus. Quer sejam carnais, quer sejam pela promessa, pelo sangue. E todos nós que pertencemos a este novo pacto, pertencemos a essa cidade. Como diz, aos milhares de anjos, que todos eles estarão sujeitos, né, à igreja de Cristo. Então todos os anjos são sujeitos à igreja de Cristo. E com nossos corpos glorificados, teremos acesso aos anjos e veremos os anjos como eles são de fato, né? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, pertencentes à Igreja dos Primogênitos, todos nós, vencedores em Cristo, venceremos e seremos parte da Igreja dos Primogênitos. Por quê? Porque a intenção do Pai não é que somente a igreja ganhe todas as coisas maravilhosas, né? Um dia as nações também elas terão oportunidades de ver o Pai, como nós também teremos e tudo. Mas a igreja dos primogênitos é algo especial, gente. Entende? Sempre vai ter os que pertenceram à igreja dos primogênitos, porque vai vir outros depois. Todos nós somos primícias, né? Porque haverá outros frutos também. É isso que o Evangelho está dizendo. Tem gente que eu já vi ensinando que a igreja é exclusiva e absoluta. Sim, em certo sentido sim. Mas se nós entendemos que a igreja de Cristo é as primícias, devemos entender que haverá mais frutos. E então, depois que o milênio acabar e que o Pai vir, né, eu entendo que todos também serão glorificados. Todos os outros que passar pela prova final, que passar pelo trono branco, né, pelo juízo de Deus. Ok? Todos serão, mas só que nós podemos ser antes, na vinda de Cristo, já imediato. Não precisamos esperar o milênio todo, não precisamos esperar o julgamento de Deus, o trono branco, nada disso. Podemos já ser absorvidos, né, e vencedores em Cristo. Continuemos. 23. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né, dos santos que foram aperfeiçoados pela morte em Cristo. Acesso a Deus, olha, temos acesso a Deus, hoje temos acesso a Deus. Hoje nós não precisamos de uma cidade para adorar a Deus como era necessário antes. Porque nós somos a cidade, embora ainda nós não tomamos parte dessa cidade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas antes o povo tinha que ir a Jerusalém para adorar a Deus. E hoje nós adoramos a Deus em nós. Olha que fantástico. Você não precisa ir num templo religioso. Você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Você pode sentar no seu quarto, como Jesus falou, Yeshua, e pode prestar seu sacrifício, sua adoração. Entende? Você tem acesso a Deus. Você não precisa de outras pessoas para ficar ali entre você e Deus. Só Jesus. Só Jesus está entre você e Deus, o Pai. Então, ele já tem habitado em você. Só que um dia a Nova Jerusalém vai ter que descer. Ok? E a Jesus, o mediador da nova aliança. Não ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Aliás, e ao sangue da aspersão, que fala mais ou melhor do que o de Abel. O sangue da aspersão é o sangue de Cristo, que foi derramado sobre a tampa da arca do propiciatório. Quando o sangue de Cristo toca a terra, né, a tampa da arca representa isso. Ele limpa o pecado do mundo, certo? O sangue de Cristo. Mas tem que ter fé. O sacerdote não podia, e nem o povo podia oferecer sacrifício a Deus sem fé. O sacrifício é rejeitado. Eles tinham que acreditar que aquilo valia. Então o sangue de Cristo também, quando foi derramado no Calvário, né, na terra, todos aqueles que exercem fé nele,
é um sangue que fala mais melhor do que o de Abel. Embora o de Abel ele clama por justiça, o de Cristo ele traz justiça. A diferença é essa. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Cristo traz justiça. Por isso que temos acesso a todas essas coisas maravilhosas que estão sendo ditas nesse vídeo. Vamos terminando o nosso vídeo. Veja que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda mais uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Vamos ler aqui na tradução do Novo Mundo, fica um pouquinho mais claro. Aliás, 25. Cuidai que não vos excusais daquele que está falando. Quer dizer, não se excusem do Espírito Santo de Deus que está falando a nós, ao nosso coração. Porque se não escaparam aqueles que excusaram daquele que dava aviso divino na terra. Aqui está falando dos judeus, né, que se excusavam da voz do Criador que dava aviso. Muito menos ainda nós, se nos desviamos daquele que fala desde o céu. Quer dizer, se os judeus se desviaram, né, se desviaram das palavras da Torá, dos mandamentos de Moisés, mataram o Messias, Mashiach, né? É um problema sério isso, mas para nós ainda é maior, certo? Aí ele fala: naquele tempo a sua voz abalou a terra, mas agora ele tem prometido, dizendo: ainda mais uma vez porei em comoção não só a terra, mas também os céus. Ora, a expressão ainda mais uma vez indica a remoção das coisas abaladas como coisas feitas, a fim de que permaneçam as coisas não abaladas. Em vista disso, sendo que havemos de receber um reino que não pode ser abalado, continuemos a ter benignidade merecida por intermédio da qual podemos prestar serviço sagrado, aceitável, com temor piedoso e espanto reverente. Bom, então vamos lá, vamos entender essa expressão aqui, ó. Deus ele vai mais uma vez ele já fez isso, abalou a terra, lembra? Foi exatamente quando houve a primeira aliança, né? Aqui está falando da primeira aliança, a terra foi abalada, certo? Mas aqui está falando mais uma vez, colocarei em comoção não só a terra, mas também os céus. Aqui está falando das coisas referentes à nova aliança, certo? Por que eu sei disso? Porque aqui, olha, no verso 26, ele fala de coisas que serão substituídas. As coisas abaladas serão substituídas por coisas inabaláveis. Então aqui está falando de quê? Da aliança de Cristo substituindo a antiga aliança, no sentido de que o que Cristo veio trazer para nós é superior àquelas coisas que Moisés lhe deu na sua lei, entende? Então há uma substituição, digamos assim, de coisas anteriores que foram abaladas, né? Agora daria lugar para algo inabalável, entendeu? E o que é essa algo inabalável? Aqui fala, ó. Em vista disso, sendo que havemos de receber um reino que não pode ser abalado. O que ele está falando? Do reino, da Nova Jerusalém, dos novos corpos, da glorificação, do assentar com Cristo, de tomar a refeição noturna com Cristo, de tomar a Páscoa com Cristo novamente, de festejar as festas com Cristo. Isso são coisas inabaláveis, coisas que não vão mudar, coisas que nada pode nesse mundo fazer. Tudo que o diabo, Satanás fazer, que o mundo fazer, não vai ser suficiente para mudar a história que foi escrita pelo Senhor, pelo nosso Pai, Yod-Heh Vav-Heh, de que Cristo irá reinar, sentar no trono de Davi. Então, aqui está falando basicamente o seguinte: Deus já abalou a terra uma vez, e agora ele vai abalar os céus e a terra, né?
vai abalar os céus e a terra, para que o reino inabalável de Cristo ele seja eterno e disfarça de todas as outras coisas abaláveis. Entende? É isso. Basicamente isso. Não é lindo Hebreus 20, capítulo 12? Aí termina assim, ó. Aí diz assim, ó, que se nós conseguirmos isto, se havemos de receber um reino que não pode ser abalado, continuemos, ó. Se havemos de herdar um reino que não vai ser abalado, a Nova Jerusalém, corpos gloriosos, continuemos, então, que? Continuemos ter benignidade. Aqui fala benignidade. Aqui fala graça, né? Vou escrever aqui para vocês verem. Benignidade imerecida. Aqui fala, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos graça. Lembra que lá em cima nós falamos sobre perder a graça? Ou deixar a graça passar? Olha como tudo está se encaixando agora no final do capítulo. A santificação é importante, irmãos, porque nós não estamos lidando mais com a antiga aliança. Nós estamos lidando com a nova aliança, com o sangue do Cordeiro derramado, com miríades e miríades de anjos, com a nova Jerusalém, com corpos celestiais preparados para nós, pela transformação, pelo sangue do Mashiach que vai dar vida. Nós estamos falando de coisas inabaláveis, estamos falando de coisas eternas. Estamos falando de coisas primordiais para a nossa vida e para a vida deste mundo, pois é assim que Deus salva o mundo. Então, não devemos vacilar da nossa fé, da nossa esperança em Mashiach, Yeshua, ou da nossa esperança por causa de perseguição, ou por causa de provação, ou por causa de ateísmo, ou por causa de ataques, ou por causa de parentes que discordam, ou por causa da ciência, ou por causa do mundo, ou por causa da fera, ou por causa da besta, ou por causa do falso profeta, ou por causa do anti-Mashiach. Nada deve remover nossa esperança de por intermédio do qual prestamos serviço sagrado a Deus, aceitável, com temor piedoso e espanto reverente, com reverência e piedade, oferecemos sacrifício, porque nós já somos sacerdotes de Cristo. Ok? Não abaixamos a cabeça, porque nós já somos sacerdotes de Cristo. E aqui essa versão falou, olha, pelo que tendo recebido um reino, certo? Recebido, presente. O reino já está aqui, ó, em nossos corações. O único jeito do reino sair se nós querermos que ele saia. Paulo fala em outra passagem, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Embaixada. O reino está no céu ainda. Cristo, os milhares de corpos maravilhosos que ele vai nos dar, cada um de nós. Quem estiver vivo vai ser transformado. Quem estiver morto já vai ressuscitar glorioso. Tudo com Cristo nos céus. Por isso que chama reino dos céus. E ninguém vai participar desse reino se não for transformado ou nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que passar pelo Espírito, tem que ter santidade, tem que ter amor, tem que ter perseverança, tem que ter fé, tem que ter Jesus no coração. E aí, termina assim, ó. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Certo? Quer dizer, pecado não fica de pé. O consumidor vai consumir o pecado. E tem que sobrar alguma coisa aí. Tem que sobrar alguma coisa para ser glorificado. Entendeu, irmão? Então, o capítulo 12 de Hebreus está falando sobre o pecado, está falando de santidade. Aposto que vocês nunca ouviram essa explicação. Mas tem que se santificar, irmão. Não é só as nuvens de testemunhas que nós temos no capítulo 11 e 12. Como nós vimos Jesus, né, no primeiro vídeo, nossa testemunha principal, nosso foco, o aperfeiçoador de nossa fé, o autor da nossa fé. Mas também aqui está falando sobre santidade, a santidade da igreja. Se você quer ser Nova Jerusalém um dia, você tem que se preparar. Aí Jesus Cristo usa aquela ilustração das virgens tolas e sábias. Tem que ter azeite, tem que ter santidade, tem que estar vigilante.
Tá bom, queridos? Espero que este vídeo sirva para animar a fé de cada um de vocês que estão passando por momentos difíceis na vida e que a palavra de Deus restaura a alma do justo. Por isso, que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach e de Odeh Vav seja com cada um de vocês.